Olá! Nesse vídeo nós estamos trazendo aqui para o canal Além da Nuvem uma aula aberta que faz parte do curso do Instituto Licentia, A Verdadeira História do Brasil. Nesse curso nós tratamos aspectos não muito conhecidos ou até mesmo acobertados, ocultados, relacionados à nossa história. Narrativas que ficaram de fora da versão oficial que é ensinada pelo MEC nos livros escolares, mas que são fundamentais para entendermos a história da nossa nação. Hoje nós não vamos abordar a presença dos fenícios ou a presença dos hebreus, ou a possível presença desses povos na América do Sul, mas sim algo que é de fundamental importância para se compreender a mentalidade que levou aos chamados descobrimentos portugueses, que, como nós vemos no decorrer do curso, na verdade são redescobrimentos. O curso está no site do Instituto Licentia, institutolicentia.com, A Verdadeira História do Brasil. Hoje nós já chegamos à marca de 100 aulas no curso. Essa que nós vamos ver é uma das aulas que se encontra nesse módulo aqui, O Brasil dos Portugueses, de 1500 a 1822. O Brasil não foi colônia. Conheça o projeto templário da Ordem de Cristo que levou à fundação do Brasil e descubra quem foram os verdadeiros pais fundadores da nossa nação. E na aula de hoje nós vamos conhecer os fundamentos, ou alguns dos fundamentos, do cristianismo templário. A Ordem de Cister, que foi muito importante na história de Portugal e também na história da cristandade, justamente por resgatar um apelo a uma vida espiritual, uma vida que tinha como centro, uma vida que tinha como objetivo principal o desenvolvimento da espiritualidade, e também vamos conhecer um pouco da teologia de Joaquim de Fiori, que foi muito importante e muito presente na mentalidade do Brasil português. Isso faz parte da verdadeira história do Brasil. Então, para quem acompanha o canal Além da Nuvem e quer um conteúdo um pouco mais aprofundado, eu convido a assistir essa aula e, se tiver interesse em fazer o curso completo conosco, participar dos nossos grupos junto com os outros alunos, tirar dúvidas, matricule-se lá no site do Instituto Licentia, onde todos os cursos podem ser adquiridos em até 12 vezes no cartão. Então vamos lá, vamos para a aula, porque a verdade importa. Olá pessoal, então vamos dar seguimento à verdadeira história do Brasil, módulo Brasil Português. E para a gente poder entender a história de Portugal, a gente precisa ter em mente algumas questões. Primeiro, a história de Portugal, ela está completamente relacionada à história da Igreja e da cristandade. A Igreja tem a sua história e a cristandade tem a sua história. Elas estão relacionadas, mas a cristandade é mais abrangente do que a Igreja porque ela diz respeito também ao que hoje nós chamamos de sociedade, né? Ou seja, as populações, nações que surgem no decorrer, por exemplo, da Reconquista da Península Ibérica, da expansão dos territórios cristãos. Então, a história de Portugal está completamente relacionada com a história da Igreja e a história da cristandade. Ela também é completamente relacionada à história da Ordem de Cristo, que é a legítima sucessora da Ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Portugal surge como uma nação templária, conforme nós vimos, e o que isso representa? Que Portugal foi constituído sobre os territórios que foram sendo recuperados na Reconquista pela cristandade e para a cristandade, a mando da Igreja. Então a Igreja agiu para recuperar aqueles territórios.
Então, é evidente que aí a gente vai entrar na questão da providência. O providencialismo e a providência divina que nós vamos ver um pouquinho hoje também. Então, Portugal está relacionado à história da igreja, da cristandade e de algumas ordens monásticas, não apenas os templários, porque os templários acabaram sendo muito influentes na questão política, econômica e expansionista. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores que os condados eram dados aos infantes que lideravam as guerras na Reconquista. E era o rei quem dava esses territórios, pois o rei tinha o aval do Papa. O rei, como vassalo do Papa, o que é o vassalo? Haviam senhores feudais e, quando alguém queria morar no território dos senhores feudais, ele prestava-lhe um juramento de vassalagem, onde ele oferecia lealdade, fidelidade e zelo por aquelas terras, e, evidentemente, isso acaba se tornando uma herança no reinado de Portugal, porque desses feudos começam a surgir os reinos, né, condados, reinos, enfim, e isso acaba sendo incorporado a ponto de que nos documentos do Reino de Portugal existem esses sentimentos, sempre colocados ali como lealdade, fidelidade e zelo em relação ao reino, em relação ao rei. Então a nobreza, ela presta essa vassalagem aos reis, e o rei presta essa vassalagem ao Papa, ao Sumo Pontífice, que vem do Império Romano isso, né? Então, como o imperador era o título dado aos imperadores de Roma, que depois, no Império Romano Cristão, os papas passam a exercer essa função e esse Império Romano ele passa a ser vinculado à Igreja. Então não tem como você falar da história de Portugal ou das nações da cristandade sem levar em consideração essas questões. E Portugal, especificamente, ele tinha algumas influências monásticas, de ordens monásticas, que eram muito peculiares. E, como nós vimos na aula passada, os templários, eles gozavam de uma autonomia muito maior do que as outras ordens monásticas, a maioria das outras ordens monásticas, pela confiança que havia em relação à igreja para com os templários, justamente pelo papel que eles exerciam na proteção da cristandade e na expansão dos territórios, além da questão financeira também, porque a ordem acabou se tornando muito rica com o passar do tempo, apesar de ela ter estatutos onde o monge templário, monge guerreiro templário, fazia o voto de pobreza, o templário em si tinha uma vida dentro daqueles estatutos, mas a ordem era rica, era influente, construía fortes, construía castelos, financiava as expansões, as guerras da Reconquista, das Cruzadas, estava junto. Não era a única ordem. Ela era uma das poucas ordens que era, ao mesmo tempo, monástica, mas com permissão para guerrear, dada pela igreja. Por exemplo, em Portugal tinha muito forte a influência da Ordo Cisterciensis, que era a ordem de Cister, ou ordem cisterciense, que era uma ordem religiosa católica e monástica. Esse é o brasão da ordem de Cister e foi muito influente também. Era uma ordem beneditina reformada, ou seja, que vinha da linhagem das ordens de São Bento, que era uma ordem que tinha muita disciplina e vivia em clausura monástica. Usavam um hábito branco, a roupa branca, por isso eram chamados monges brancos. Esta ordem, ela surge da antiga comuna francesa de Saint-Nicolas
les Citeaux, Saint-Nicolas les Citeaux, que ficava justamente em Borgonha. Ela foi fundada em 1098, no caso, e ela foi criada justamente para retomar a observância da antiga ordem beneditina. Isso quer dizer que eles consideravam que as ordens beneditinas haviam perdido aquele rigor, aquela disciplina, que é característica de São Bento. São Bento foi um monge italiano do século V que foi o responsável por organizar, ou pelo menos a quem é atribuído a responsabilidade de organizar as atividades da vida monástica. Então ele influenciou muitas ordens posteriormente. Era, portanto, São Bento de Núrcia. Viveu ali entre 480 até 547. E é muito legal a história de São Bento, né? Recomendo que vocês procurem conhecer a história de São Bento. Né? Para a cristandade é fundamental, bastante inspiradora a história dele, inclusive, né? Inclusive dentro do que a gente chama de restauracionismo, de restauração, de conhecer a história da eclésia, a história da igreja. São Bento teve um papel fundamental porque foi o precursor da vida monástica, né, digamos assim, de uma vida monástica disciplinada. E na ordem de Cister, que estamos vendo o brasão, havia esse ímpeto, essa intenção de recuperar a disciplina da vida monástica, que havia se perdido. Eles consideravam que as principais ordens que existiam, como por exemplo a ordem de Cluny, que também surgiu dentro da ordem de São Bento, que ela havia se relaxado, havia relaxado em relação à disciplina da vida monástica, a qual o próprio São Bento era muito rigoroso, né? Pelo menos é o que a história conta a respeito dele. E surge a ordem de Cister, e através da Carta Caritatis, que em complemento à regra da ordem beneditina, Estevão, que foi o terceiro abade de Cister, estabeleceu que a autoridade suprema da ordem seria exercida por uma reunião anual de todos os abades. E ela foi a primeira ordem religiosa canonicamente instituída da Igreja. Essa ordem ela terá um papel, né, muito importante na história religiosa do século XII, chegando a se impor em todo o Ocidente por causa da sua organização e da sua autoridade. Essa ordem ela era conhecida pelo ascetismo, né? A ascese consiste, no caso, em uma prática que visa o desenvolvimento espiritual. Então era focada justamente na vida monástica, na renúncia e na busca por uma espiritualidade mais profunda. Tinha, de fato, a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual, como o objetivo mais importante da vida. Promovia também o rigor litúrgico, as liturgias dentro de uma disciplina, e promove o trabalho como um valor fundamental do homem. São Bernardo de Claraval, que estamos vendo aqui, foi o mais ilustre membro desta ordem. Era um homem de excepcional carisma, foi amigo pessoal de São Malaquias, que era um homem que recebeu muitas visões de Deus na época, pelo menos lhe era atribuído. O próprio Papa Inocêncio II diz que recebeu uma visão de Deus para dar importância, né, foi repreendido, foi orientado a dar mais importância às visões de São Malaquias na época, né? Então São Bernardo de Claraval era amigo dos dois, tanto do São Malaquias quanto no caso desse Papa Inocêncio II. E ele foi muito influente, foi o mais ilustre membro, né? Você vê o hábito branco na pintura que estamos vendo aqui, né? A roupa branca, por isso eram chamados de monges brancos, né? Por causa da roupa que eles vestiam, e foi um grande membro da Ordem de Cister, e é fundamental a sua influência em Portugal. É importante esse resgate porque estamos falando aqui dos pais fundadores do Brasil.
porque o Brasil era parte integrante da monarquia portuguesa. Deixa eu mostrar uma coisa. Rio de Janeiro, na tipografia nacional, vemos ali o brasão, tá? Do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, impresso pela tipografia nacional do Rio de Janeiro no ano de 1822. Antes da independência, evidente, quando o Brasil era parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse documento está no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a origem da imprensa oficial brasileira remonta, inclusive, à época da transferência da corte portuguesa para o Brasil. O príncipe regente Dom João assinou, em 13 de maio de 1808, o decreto que criou a impressão régia ou tipografia nacional. Príncipe regente, lembre-se, tá? Então, quando eles vêm para o Brasil, né, Dom João, 1808, aquele marcado ano, né, quando a família real portuguesa vem, a corte portuguesa, na verdade, vem para o Brasil, né, em meio às conquistas napoleônicas, eles criam a imprensa no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, para imprimir com exclusividade todos os atos normativos e administrativos oficiais do governo. Em 10 de setembro daquele ano foi impresso o primeiro jornal do Brasil, que era chamado Gazeta do Rio de Janeiro, 1808. Então essa é a nossa história, de fato, a verdadeira história do Brasil. Tá? Voltando então, a Ordem Cistercienses ela foi estabelecida em Portugal pela primeira vez em São Cristóvão de Lazões ou em São João de Tarouca, antes ainda de 1144, portanto, antes da independência de Portugal, em relação ao Reino de Leão e Castela, Galícia, Leão e Castela. Esse que estamos vendo agora na foto é o Mosteiro de São Lorvão, de Portugal também, que é um mosteiro até mais antigo, mas que foi incorporado no início do século XII pela Ordem Cisterciense. Ele era originalmente masculino e posteriormente passou a aceitar também mulheres após a incorporação do mesmo pela Ordem Cistercienses. Então haviam monjas também, não apenas monges. Lógico, hoje nós vemos, né, as mulheres que vivem em regime monástico, que são as freiras, mas isso já era muito conhecido nessa época, já era um hábito. Tá? Então havia realmente um direcionamento espiritual para a vida, tanto do homem quanto da mulher. Não era uma exceção, era algo muito comum que este fosse o centro da busca da vida das pessoas que viviam na cristandade. Este aqui é outro mosteiro, né, que foi fundado no século XIII, Mosteiro de Celas, em Coimbra. Interior da igreja, do mosteiro, o claustro, que era a região em torno do pátio central dos mosteiros, né, um ambiente de muito silêncio, de muita espiritualidade, de contemplação em relação ao jardim dos mosteiros. A vida monástica era uma vida muito interessante, nós vamos conhecer isso, né? Isso faz parte da restauração da verdadeira história. E aqui nós vemos algumas artes, né, que faziam parte do mosteiro, desse mosteiro no caso. O mosteiro de Arouca também, que era um mosteiro de monjas, fica na verdade na região metropolitana do Porto, em Portugal, belíssimo. Ali o símbolo de Portugal lá em cima, né? Podemos ver, do brasão de armas português, aqui com as 5 escudetes, né? A vida monástica feminina, inclusive. Interessante a arte aqui do mosteiro São Bento de Castres, em Portugal também. Aqui uma imagem aérea, né? É um convento também de freiras, né? Até os dias atuais. Então fica a herança aí da vida monástica feminina, né? Logicamente que hoje muito menos influente do que era no passado, mas ainda existente e ainda influente na cultura nacional. Ainda há resquícios desse estilo de vida. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, o jardim das casas, o hábito de se ter um jardim
com flores, com pomar, com plantas, com árvores frutíferas, é uma herança que vem dos mosteiros, da vida monástica medieval. E um dos cistercienses mais importantes, mais influentes na história de Portugal foi justamente o abade calabrês Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore é particularmente importante na história portuguesa justamente porque é ele que traz ou que populariza a ideia que vem a se tornar o mito do Quinto Império. Deixa eu explicar. Aqui nós temos basicamente o gráfico da teologia de Joaquim de Fiore. 3 círculos. Aqui nós temos o nome das 3 idades, como ele chamou, né? Em vermelho nós temos Pater, que é a idade do pai. Em azul nós temos a idade do filho. E em vermelho nós temos a idade do Espírito Santo. E aqui dividido Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, observe essa intersecção de círculos, muito interessante. O Velho Testamento intercalando-se com o Novo Testamento. E no final com o Espírito Santo, a idade do Espírito Santo, que ela é parte do Novo Testamento, que começa com o Filho até o Espírito Santo. E aí surge o chamado mito do Quinto Império, que depois vem a ser popularizado pelo padre Antônio Vieira, mas que nessa época chamava-se da Idade do Espírito Santo. E é interessante que agora a gente vai ter que entender a profundidade disso. A Idade do Espírito Santo, ela é fundamental. O pensamento joaquimita de Joaquim de Fiore acaba sendo fundamental em todo o desenrolar de Portugal, todo o desenrolar da história de Portugal, no que diz respeito também aos descobrimentos portugueses, que, como nós sabemos e já vimos, os templários tiveram conhecimentos a respeito de terras além, terras desconhecidas. Observe a sequência de fatos. Os templários governaram Jerusalém no século XI, ou melhor, no final do século XI, em 1099 até 1291, por 192 anos, e fizeram muitas escavações nessa época, e tiveram acesso a conhecimentos muito profundos, revelações. Dizem até alguns estudiosos que eles tiveram acesso a documentos secretos de Salomão. E nós já vimos na verdadeira história do Brasil a respeito de Ofir, das possíveis e supostas viagens de Salomão ao Brasil. Ao mesmo tempo em que a cristandade governava Jerusalém, nesse período, surge a expansão na Península Ibérica, ou em meio à expansão da Península Ibérica, o Reino de Portugal. Foi no mesmo período. Porque em 1099 começa o reino cristão em Jerusalém e vai até 1291. 1099, portanto. Em 1139, nós temos a Batalha de Eurique. Em 1143, nós tivemos o Tratado de Zamora com a independência de Portugal. Tudo isso foi, portanto, cerca de 40 anos apenas. 40 anos! A gente sabe que é uma data profética. 40 anos após a fundação do reino de Jerusalém, acontece a Batalha de Eurique e vem a Cristofania de Eurique, a aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques, segundo é relatado no juramento de Eurique. E existem profecias nesse juramento de Eurique, entre elas a profecia de que no futuro Cristo estaria ou voltaria a estar com Portugal. É o que lá na frente vai dar sustentação ao Quinto Império. Mas também há a profecia de levar o evangelho a terras distantes, a terras que os templários já tinham ouvido falar, lá no Reino de Jerusalém, já sabiam.
E aí começa toda a movimentação para os descobrimentos. O desenvolvimento da marinha, o desenvolvimento da nação portuguesa, isso lógico é um processo de séculos, né? Tanto é que Portugal surge em 1139 e eles só vão chegar às Índias Ocidentais, né, ou ao Brasil, em 1500, tá? Então estamos falando aqui de 361 anos de processo histórico, mais de 3 séculos e meio, portanto, de desenvolvimento. E essa teologia de Joaquim de Fiori, ela acaba se popularizando muito em Portugal, acaba se tornando realmente uma tendência religiosa, que acaba gerando um pouco de tensão, né, em relação a Roma. Até hoje, muitos católicos ainda não aceitam muito bem a teologia de Fiori, né? Mas, na verdade, ela não foi condenada, tá, completamente. Teve uma pequena parte dela que, posteriormente, veio a se tornar heresia, mas o centro da mensagem não. A mensagem da idade do Espírito Santo. O problema é que, entre os franciscanos, havia um grupo de espirituais franciscanos, que eram os monges franciscanos mais radicais, é a palavra, né? Mais radicais, que acabaram levando a interpretação deles em relação à teologia de Joaquim de Fiori um pouco longe demais para Roma, e eles acabaram sendo excomungados, né? Por que eles levaram longe demais? Porque na teologia da idade do Espírito Santo, o que é entendido? Que vai chegar um tempo em que a humanidade vai realmente ser corpo de Cristo, onde vai haver realmente um entendimento tão grande das coisas do alto que ela vai se manifestar através de nós como corpo de Cristo realmente. Porque os primeiros 2 círculos da teologia de Fiori dizem a respeito da idade do Pai, que foi a intervenção divina do Velho Testamento, a idade do Filho, que é a intervenção divina do Novo Testamento, e posteriormente, após o desenvolvimento da Igreja, do corpo de Cristo, alcançaríamos finalmente a idade do Espírito Santo, onde não mais seria necessário, conforme está lá naquela profecia de Jeremias, não seria mais necessário um ensinar ao outro, dizendo como conhecer a Deus, pois todos lhe conheceriam. Por isso que há uma intersecção também entre a idade do Espírito Santo com o Velho Testamento. Porque existem profecias do Antigo Testamento vinculadas à idade do Espírito Santo. E a teologia de Joaquim de Fiori entendia isso. Que chegará um momento em que a instituição em si não seria mais necessária, pois as pessoas manifestariam a mente de Cristo, seriam verdadeiramente corpo de Cristo, conduzidos pelo Espírito Santo, teriam plena conexão com as coisas do alto, conexão com as coisas divinas, e seria realmente o ápice do projeto divino na Terra. E o que os espirituais franciscanos acabaram fazendo foi lutar contra Roma por isso, né? Lutar contra a instituição religiosa. Porque, logicamente, haviam problemas, como hoje tem problemas na instituição religiosa, e eles, percebendo isso, acabaram querendo acelerar esse processo, digamos assim, né? Que é um processo dentro de um projeto divino e não humano. E para isso nós temos que entender o providencialismo. Vamos falar um pouquinho sobre a providência divina, tá? A providência divina, ou providentia em latim, em geral, ou a previsão é a função da virtude e da prudência e pode ser definida como a razão prática adaptando os meios a um fim. O que isso quer dizer? Quando há uma intervenção e quando aplicada a Deus, a providência torna-se divina. A providência é então o próprio Deus considerado naquele ato, pelo qual, em sua sabedoria, ele ordena todos os eventos dentro do universo, para que o fim para o qual foi criado possa ser realizado. É a intervenção
dentro da vontade divina, portanto. Para todas as religiões, sejam cristãs ou pagãs, a crença na providência, entendida no sentido mais amplo de um ser sobre-humano que governa o universo e dirige o curso dos assuntos humanos com propósito definido e desígnio benéfico, ou seja, para o bem desse universo, sempre foi uma crença muito real e prática, portanto, seja entre os cristãos, seja entre os pagãos. Exemplos: oração, que é um apelo direto à intervenção divina, adivinhações, bênção e maldição, oráculo e rito sagrado, todos testemunham uma crença em algum poder dominante, divino ou, em alguns casos, quase divino em caráter, e tais fenômenos são encontrados em todas as raças e tribos, por mais incivilizadas ou degradadas que sejam. Nós o encontramos, por exemplo, não apenas entre os povos primitivos ou selvagens de hoje, mas também entre os primeiros gregos, que, embora não pareçam ter feito uma distinção clara entre providência e destino, e embora seus deuses fossem pouco mais do que seres humanos glorificados, sujeitos à fragilidade humana e marcados pela paixão humana, eles, no entanto, zelavam pelo lar e pela família, tomavam partido na guerra humana e eram os protetores e vingadores da humanidade. A conexão íntima dos deuses com os assuntos humanos era ainda mais marcante na religião dos primeiros romanos, que tinham uma divindade especial para cuidar de cada detalhe da sua vida diária, de seu trabalho no campo e dos negócios do Estado. As antigas religiões do Oriente apresentam as mesmas características. A Ahura Mazda, por exemplo, o deus supremo dos persas, durante o período dos grandes reis, é o governante do mundo para os persas, o criador de reis e nações, que pune os ímpios e dá ouvido às orações dos bons, conforme está nas inscrições cuneiformes traduzidas por Cassartelli, na sua obra História da Religião. Uma noção semelhante prevaleceu no Egito. Todas as coisas estão em Deus presente. Ele ama os obedientes e humilha os orgulhosos. Recompensa os bons e golpeia os maus. Osíris, que para os egípcios era o rei dos deuses, julga o mundo de acordo com sua vontade. E para todas as nações, passado, presente e futuro, ele dá os seus comandos. Amon-Ra, Is, o Senhor dos tronos da terra, o fim de toda a existência, o suporte de todas as coisas, como os egípcios o chamavam, apenas atende quando alguém de coração clama a ele. Os registros assírios e babilônios também têm tais relatos com semelhanças. No caso era Marduk, que era chamado de o Senhor do Universo. Mostrava misericórdia a todos, implanta o medo em seus corações e controla suas vidas. Enquanto Shamash dirige as leis da natureza e é, para eles, os babilônios e assírios, Deus supremo do céu e da terra. Os livros do Avesta, do zoroastrismo no caso, embora representem um sistema dualístico, representam o Deus bom contra o mal, né? Então, assim, no dualismo das teorias gnósticas, por outro lado, o mundo está isolado do Deus Supremo, Bitos, que nada tem a ver diretamente com os assuntos humanos antes ou depois do nascimento, da encarnação. Essa ideia de uma divindade remota e transcendente provavelmente derivou da filosofia grega. Então é o gnosticismo, né? Que ele vai provocar, logicamente, o materialismo, por dizer que Deus não tem nada a ver, que tudo é relacionado a coisas físicas, materiais, enfim. Sócrates certamente admitia a providência e acreditava na inspiração e na adivinhação, mas Aristóteles, para ele, a doutrina da providência era mera opinião. É verdade que o mundo era para ele o instrumento e a expressão do pensamento divino, mas o próprio Deus vivia uma vida totalmente à parte disso tudo. Por exemplo, não queria saber do que estava se desenrolando aqui. É o teísmo, basicamente, né? Crença que há um Deus, mas ele não vai intervir por nós. Os
Isso dá origem ao gnosticismo de fato, né? Isso vai levar as pessoas a buscarem pela sua própria vontade, alcançar as coisas divinas, né? E não mais pela intervenção, pela oração, por clamar, enfim. Os epicureus, que são inclusive citados na Bíblia, né? Em Atos 17, dos versos 18 ao 33, negavam explicitamente a providência, com o fundamento de que, se Deus cuida dos homens, então ele não pode ser feliz nem bom. Tudo se deve, diziam, ao acaso ou ao livre-arbítrio. Em ambos os pontos eles foram combatidos pelos estoicos, que insistiam que Deus deve amar os homens. Caso contrário, a própria noção de Deus seria destruída. Então era uma briga entre filósofos estoicos ou os epicureus, né, que acaba sendo relatada ali em Atos, né, conforme eu mencionei. Tudo relacionado à questão do providencialismo, né? Os estoicos, por sua vez, também tentaram provar a ação ou a existência da providência, a partir da adaptação dos meios aos fins da natureza, em que o mal é apenas um acidente, um detalhe ou um castigo. Por outro lado, as noções de Deus, natureza, força e destino não eram claramente distinguidas pelos estoicos, que as consideravam praticamente a mesma coisa. Enquanto Cícero, que elabora consideravelmente o argumento da adaptação em seu De Natura Deorum, termina insatisfatoriamente com a afirmação magna dicurant, parva negligunt, que significa basicamente, essa é a solução final dele para o bem e o mal, né, o problema do bem e o mal, significa basicamente que Deus se importa com as coisas grandes, mas não com as pequenas, negligencia as pequenas. Então eles chegaram até esse ponto na discussão entre os gregos, né, os filósofos gregos, né? Os deuses cuidam das grandes coisas e ignoram as pequenas coisas, né? Chegava nessa conclusão basicamente. A providência, na verdade, em geral, é função da virtude e da prudência e pode ser definida como a razão prática adaptando os meios a um fim. Lembrando que, quando aplicada a Deus, a providência é o próprio Deus, considerado naquele ato pelo qual, em sua sabedoria, ele ordena todos os eventos dentro do universo, para que o fim para o qual foi criado possa ser realizado. Nas escrituras da Bíblia, o termo providência, quando aplicado a Deus, aparece apenas 3 vezes. Eclesiastes 5:5, Sabedoria 14:3 e Judite 9, verso 5. Mas a doutrina geral relacionada à providência divina é consistentemente ensinada ao longo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ou seja, Deus sempre está intervindo nos fenômenos ali. Deus não apenas implanta na natureza das coisas a potencialidade do desenvolvimento delas no futuro, conforme vemos em Gênesis, né? Desde sua criação e as ordens, como crescei e multiplicai-vos, enfim, diversas intervenções inclusive políticas, né, que ocorrem. Então Deus desenvolve também alguns fenômenos no decorrer do desenvolvimento da natureza. Ele coopera, então, de modo que, na linguagem das Escrituras, o que a natureza faz é dito que Deus faz. Como lemos muitas vezes, né? Enfim, em relação à luz do sol, tu que dás a luz para o dia, as estrelas para o céu, tu que faz bramir as ondas, né? Conforme lemos nas Escrituras Sagradas. Então, são coisas que a natureza faz e que as Escrituras atribuem, de fato, a Deus, colocando limites para o mar, né? Então, tudo isso está relacionado à crença da providência divina, que é uma crença fundamental na cristandade e é uma crença que era fundamental em Portugal. Isso está no Novo Testamento, né? Em 1 Coríntios 3, por exemplo, diz que o homem plantou, mas Deus é quem fez crescer.
De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua todas essas coisas, né? Então, até mesmo relacionado a fatores naturais como semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, as nuvens e a chuva, os frutos da terra e a própria vida são considerados, dentro da visão de mundo cristã, como dádivas divinas. Em alguns casos, até mesmo decisões humanas são colocadas dessa forma, né? Como, por exemplo, no ato de pecado do faraó, quando na libertação do povo hebreu por Moisés, aparece escrito, por exemplo, em Êxodo 7:3, Êxodo 9:12, Êxodo 10:1, enfim, diversas passagens que Deus endureceu o coração do faraó. E aí o faraó acabou fazendo coisas, não dando ouvidos, né? E fazendo coisas que eram consideradas pecaminosas e ofensivas à providência divina, ofensivas a Deus. Lamentações 3 e outras passagens em Jó, Salmo, enfim, diz que Deus recompensa os homens de acordo com as suas obras. Então há uma importância, né, que ele dá às ações humanas também. E depois a mesma doutrina é pregada, logicamente, pelos padres da igreja, né, pelos pais da igreja, e acaba, enfim, se tornando central na vida da cristandade, né? Se a cristandade tem como centro uma vida devotada a Deus por meio do corpo de Cristo, é evidente que existe uma relação dela para com a sua fé. É o centro, de fato, da vida, né? Então, uma vez que, dentro dessa ótica, a vida eterna é um objetivo a ser alcançado, a salvação é um objetivo a ser alcançado, é evidente que esse se torna o principal objetivo daquela cristandade. E eu não vou usar o termo sociedade, porque não era uma sociedade. Sociedade é um anacronismo, é um termo que hoje nós utilizamos, porque nos tornamos seres sociais. Naquela época, o termo era cristandade. Não podemos usar o termo sociedade, porque não cabe aqui, de fato. Isso é fruto das revoluções que destruíram esse conceito de cristandade e trouxeram esse termo sociedade. Deixamos de ser seres cristãos para nos tornarmos seres sociais, membros de uma sociedade que é por si só revolucionária. Mas não era o caso nessa época, né? Então, basicamente, pessoal, dentro da teologia de Joaquim de Fiore, vem também, posteriormente, o Império do Divino Espírito Santo, que encena de forma simbólica o advento da terceira idade do mundo, conforme obra de Manuel Gandra, sobre as censuras e interditos visando os impérios do Divino Espírito Santo. O Império do Divino Espírito Santo encena de forma simbólica o advento da terceira idade do mundo numa espécie de Pentecostes nacional, de acordo com uma consabida tese disseminada pelos joaquimitas, segundo a qual a história da humanidade percorreria 3 tempos, desde a criação até o fim do mundo, vividos cada um sob a influência de uma das 3 pessoas da Trindade. Assim, se a lei mosaica fora específica da idade do Pai e a lei evangélica da idade do Filho, a futura lei do Evangelho Eterno selo-ia pela influência, no caso, do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. O esgotamento da segunda idade, ou idade do Filho, pronunciaria o início do tempo do divino Paracleto, que é o termo grego para Espírito Santo, que é utilizado no Evangelho. Era da confraternização universal, de cujo advento os portugueses se fizeram arautos, disseminando pelas novas latitudes tais expectativas milenaristas, porém nem sempre da forma mais ortodoxa e conforme aos dogmas romanos. Esse, o móbil da perseguição de que os festejos passaram a ser alvo a partir do século XVI,
nunca o caráter pagão, então invocado pela hierarquia eclesiástica e mais tarde pela etnografia arregimentada para mascarar os autênticos motivos. Se necessário fosse, serviria de ilustração do caráter heterodoxo dos festejos em louvor do Paracleto, o Espírito Santo, uma chácara da Ilha do Corvo, nos Açores, onde estava escrito: ascendeu o Espírito Santo, sua santa monarquia, desceu do céu à terra com prazer e alegria, no ar como pomba branca, coroada a Virgem Maria, com 13 chamas de fogo, todas ardentes ardia. Com seus 12 apóstolos, para a sua companhia, entraram a pregar, por aquela heresia, pela vontade de Deus, tudo se lhe convertia. Então é isso, pessoal. Hoje, nós vimos, então, as principais influências da nossa história enquanto parte do Reino de Portugal. Para falar da verdadeira história do Brasil e da verdadeira história, de modo geral, desde que o Brasil era parte integrante de Portugal, nós temos que ir nas nossas raízes filosóficas, históricas, as raízes da maneira de enxergar o mundo, qual era a cosmovisão presente, o que as pessoas realmente pensavam, quais eram as principais influências da época. Então é evidente que a ordem de Cister foi fundamental, a ordem do Templo e posteriormente a ordem de Cristo foi essencial ao longo da nossa história. E se pretendemos trazer o conceito da restauração, é importante que nós venhamos a conhecer as principais influências. E nós vamos falar muito aqui sobre a Idade do Espírito Santo. Neste módulo aqui, vamos explorar ao máximo esse tema, que é um tema fantástico, que diz respeito ao caráter profético da nossa terra, do Brasil. Também a questão do templarismo é fundamental, nós entendermos a mentalidade templária e a mentalidade do templarismo, se queremos fazer um resgate da cristandade concernente à nossa nação. Então vamos, aos poucos, restaurando e resgatando aquela que é a verdadeira história do Brasil. Até a próxima aula. E se você gostou dessa aula e quer vir estudar conosco no Instituto Licentia, acesse agora institutolicentia.com. E se tiver alguma pergunta, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, via mensagem, pelo número 47 99928 9514. Instituto Licentia, a casa sobre a rocha.